Olá, universo condominial! Sejam bem-vindos ao Voz Condominial, o canal que tem a missão de levar até você informações claras, rápidas e objetivas para contribuir para você que vive em condomínio, prestador de serviço e também, principalmente, para você que é síndico. Hoje nós vamos estar trazendo um tema de extrema relevância que é carros elétricos. Se interessou no assunto? Então, nos assista até o final, porque hoje teremos uma verdadeira aula sobre esse assunto, com ele que é nosso convidado, Dr. Eduardo Rachid. Dr. Eduardo Rachid, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ademir. Obrigado. Agradeço o convite. Espero corresponder o carinho da sua audiência, do Voz Condominial. E fico muito contente de estar aqui, porque eu vejo como um canal de quem constrói e sabe construir condomínio e a vida condominial. Obrigado pelo convite. Gratidão. Imagino que agradeço pela presença. Em respeito aos aqueles que nos assistem, fala um pouco sobre a sua formação e o tempo que você atua no segmento condominial. Ademir, eu iniciei a carreira na advocacia em 2004. Então, esse ano, estamos com dia 14 de fevereiro, agora a gente completa 22 anos aí de profissão. Mas, efetivamente, em condomínio, começou a ocorrer em 2009, quando o escritório resolveu focar, se especializar em condomínio a partir de 2009, quando eu tive a minha primeira experiência como síndico. E aí, mesmo eu com uma formação jurídica, um conhecimento jurídico, já sentia dificuldade, vamos por naquele primeiro momento, por ser um universo novo para mim, um condomínio. Falei, nossa, eu que já tenho uma certa formação, já senti dificuldade, imagine quem, às vezes, não teve a mesma formação técnica que a minha, como que seria? E foi onde eu falei, nossa, é um nicho do mercado, no qual que eu gostei, que eu amei quando comecei a trabalhar, só que aí eu resolvi ficar somente, vamos dizer, no quadrado da assessoria jurídica, para não ter conflito de interesses, ficar com a sindicatura. Perfeito. E a assessoria jurídica não... Assim, tem alguns colegas que fazem, mas eu não acho produtivo ou proveitoso isso daí. E apesar que eu gosto mais da assessoria jurídica do que da função propriamente do síndico aí. Perfeito. Então, vocês viram a bagagem que o nosso convidado tem para versar sobre este assunto. Doutor Rachid, a gente sabe que você está aí anos de assessoria jurídica nos condomínios. Carros elétricos, é pauta obrigatória nos condomínios? Olha, é um tema que está vindo muito em ascensão. Não tem como a gente retroagir a tecnologia. É igual a gente fala hoje pelo universo do celular, por exemplo. Ninguém mais vai querer nem fazer uma ligação pelo orelhão ou pegar o telefone fixo. Então, não tem como a gente retroagir. Nós temos que procurar o quê? Inovações, soluções para nos adaptar à modernidade. E carro elétrico não foge muito dessa modernização, dessa inovação, e até mesmo eu vejo como um benefício para os condomínios, para usuários, para uma série de pessoas. Até mesmo porque carros elétricos ele veio para ficar da mesma forma que se a gente for discutir, falando sobre condomínio, os mercadinhos, os mini mercados que também vieram para ficar, houve ali uma certa resistência, pode comercializar, não pode comercializar, produtos ali dentro daquele ambiente ao qual ele tem uma tratativa somente residencial. Mas voltando sobre a parte dos carros elétricos, como que está a legislação em relação a este assunto? Porque o que a gente percebe? Há divergência por parte do Corpo de Bombeiros, das legislações em si. Algumas construtoras hoje elas já estão trazendo, há alguns anos, estão trazendo esta inovação de carros elétricos, mas e aqueles condomínios que não têm nenhuma situação de adaptação? Se o morador, proprietário, se ele quiser fazer uma instalação ali na vaga de garagem que é dele, isso é possível? O síndico deve permitir ou não deve permitir? Olha, a gente realmente ainda não estamos vamos dizer, num apaziguamento legislativo com relação a isso daí. Houve o CREA soltou no final de 2025, no segundo semestre de 2025,
uma normativa institucionalizando quais os principais aspectos técnicos de engenharia que deve atender o carregador veicular. E, entretanto, nesse dispositivo deixou a critério dos estados, cada estado legislar sobre a matéria. Tem estados como Aracaju, Sergipe já tem essa questão, uma legislação própria, outros estados. São Paulo teve no final de 2025, apesar de ter sido uma lei curta, teve também o dispositivo legislativo para regulamentar, mas ainda eu creio que ainda está um pouco raso, ainda falta muita coisa. E no tocante ao morador de maneira individual, ele pegar e pleitear e querer instalar um carregador veicular de maneira individual só para a unidade dele, eu tenho uma opinião divergente com relação a isso. Eu não vejo como uma medida, não que ele não possa exercer o direito dele de propriedade. Entretanto, por uma questão da coletividade de segurança propriamente do condomínio, eu não entendo ser viável. Falando sobre essa viabilidade, voltando sobre legislação, então aquele que nos assistem, né, os moradores que nos assistem, não adianta cobrar o síndico, precisa cobrar quem está preparado para nos representar e criar legislações, que são os nossos deputados do Estado. Isso. Então, você, síndico, já aprendeu que não basta você somente ser cobrado e você se sentir numa necessidade de você ter uma resposta. A resposta ela vai muito mais além do que a sua atribuição enquanto síndico. Correto, doutor Rachid? Correto. E até mesmo assim, é para os síndicos agirem, vamos dizer, com uma certa cautela, porque principalmente pela parte técnica ainda de engenharia não está totalmente definida essa questão, tomar cuidado na hora de levar esse assunto, como levar, fazer o estudo de viabilidade técnica do condomínio, os aspectos arquitetônicos do condomínio, comporta, não comporta. Isso é de suma importância para a prevenção. É importante esse assunto, doutor Rachid, assim, até eu já participei de algumas feiras do segmento condominial, inclusive em outros estados, e cada engenheiro ele tem uma ideia mirabolante. Você passa num stand, tem uma engenhoca lá que parece mais feito de tubos ou algo nesse sentido. De repente você passa num outro stand, tem uma máquina ali que promete soluções que irá resolver a situação. Então, dentro dessa falta de regulamentação e diretrizes para isso, cada um corre para um lado e cria algo dentro da sua visão que vai resolver o problema. Preciso tomar cuidado com essas possibilidades que existem por aí, que muitas vezes, aparentemente, falta regulamentação para essas questões, correto? Além de faltar regulamentação, o síndico ele tem que tomar cuidado com a ansiedade dele de querer levar a solução. Ele tem que ter cautela, calma. A gente vai dividir aqui algumas, como que a gente pode dar para ele o início, o pontapé de como para ele se programar para essa mudança. Quando a gente fala dos empreendimentos novos feitos pelas construtoras, que a gente vê que ofereceu algumas instalações para carros elétricos, para o carregamento, na área comum, porém, aquelas tomadas, vamos dizer assim, ela não comporta a quantidade de apartamentos que ali habita. Como que lidar dentro do regulamento interno? Porque o que a gente vê? Se for para você entrar numa fila, para você carregar o seu carro elétrico, você vai demorar, vamos lá, 15 dias para você conseguir carregar o seu dentro de uma fila de espera, vamos dizer assim. As construtoras, por sua vez, elas deveriam pensar um pouco melhor sobre isso, afinal de contas, cria-se uma situação estrutural, mas em termos de legislação daquela coletividade, é um problema que cai no colo do síndico, ou eu estou equivocado? Olha, assim, via de regra, quando vai ter a incorporação, vai se fazer um empreendimento, é um chamariz comercial, vamos dizer, por dar a impressão que está entregando energia limpa, sustentabilidade, não que não tenha que ter, está demonstrando também uma tendência de futuro, está demonstrando que aquele empreendimento está acompanhando, está sendo atualizado, está dentro de um pensamento de vanguarda. Isso daí
tem que ocorrer, mas o que vai mesmo definir essa questão é como que o síndico vai conduzir dentro do condomínio esse assunto, essa pauta. Quando a gente fala da parte estrutural, não é simplesmente permitir ou não permitir que o condômino faça sua instalação. Deve-se pensar em toda a estrutura elétrica do condomínio, no todo, daquela coletividade, para ver se comporta essas instalações ou não. É correto? Sim, é correto. E até mesmo nesse pontapé jurídico, como que o síndico e a síndica devem se organizar nessa questão? O primeiro ponto, ele já deve se antecipar, mesmo que ainda tenha condomínios onde os moradores não pediram a questão do carro elétrico, é importante ele se antecipar. Ele se antecipar como? Primeiro ponto é fazer um estudo de viabilidade técnica, contratar um engenheiro elétrico da confiança, que vai fazer um estudo técnico para ver se o empreendimento tem ou não a viabilidade de ter, se porventura não tiver, se exige algumas adaptações. E aí, após o estudo de viabilidade técnica, é o síndico levar essa questão para a Assembleia. E a Assembleia deliberar se é ou não é a vontade do condomínio. Entretanto, o que a gente vem notando dentro dos condomínios, indo para a parte jurídica, que pode ser até um pouco burocrático, é o quê? Rachid, você instalar um carregador veicular, que tipo de obra é? Ela é uma obra necessária, é uma obra útil ou uma obra voluptuária? No qual a gente vai analisar que se exigem quórums qualificados para cada tipo de obra. No atual momento, eu interpreto que o carregamento veicular é uma obra útil, porque ele vai acrescentar uma utilidade, um conforto ali para os condôminos. E se nós formos falar de obra útil, a gente já vai partir de um quórum no quê? De 50% mais um do total de condôminos, do total de unidades, para poder estar aprovando a instalação do carregador elétrico. Entretanto, eu creio que no futuro, por ser uma coisa comum, pode-se vir a tornar uma obra necessária. Mas nesse primeiro momento, quando o síndico vai levar para a Assembleia, eu já oriento ele a observar a questão do quórum, que eu interpreto um quórum qualificado, 50% mais um, para estar deliberando sobre a matéria. Você, síndico que nos assiste, olha que importante. A resposta que você tem da assessoria jurídica que você teve há 3 anos atrás pode ser diferente de hoje, né, doutor Rachid? Porque a legislação ela está ali em constante transformação. Eu sempre digo que, e aí é um exemplo bem claro, né, que a legislação nossa de Brasil, ela não atende a parte, ela não consegue estar no mesmo patamar da tecnologia, porque nós estamos falando dessa inovação de carros elétricos, algo que surgiu primeiro antes da própria legislação, e a legislação precisa trabalhar com isso. E aí temos os advogados que trazem essa interpretação extremamente interessante, que hoje é uma realidade, olhando pelo lado do quórum, que daqui a 3 anos pode ser diferente. Então, só para que aqueles que nos assistem entender que o posicionamento da parte jurídica também muda no decorrer do tempo. E quer mais uma interrogação que a gente pode ainda acrescentar? Porque já me indagaram. Falou assim, Rachid, você não interpreta que às vezes seria um quórum de 2/3 do total de condôminos, em virtude que, porventura, você pode estar modificando uma destinação diária? É um outro ponto também que a gente precisa estar pensando. E até vou falar assim, nesse primeiro momento, tem pessoas que, ainda bem, que pensam diferente, tem um posicionamento divergente, eu não interpreto 2/3. Por quê? Quando o Código Civil vai estabelecer os quórums qualificados para estabelecer, ele fala, necessita-se de 2/3 para quê? Para alteração da convenção e mudança da destinação da edificação. Quando ele fala mudança da destinação da edificação, você compreende que um condomínio ele vai preencher 3 requisitos de destinação. Ou ele é residencial, ou ele é comercial, ou ele é de uso misto. Então tem essas 3. Então, quando você vai modificar uma área, no Código Civil não está mudança da destinação de área. Não está especificado que precisa de 2/3. E quando a legislação não especifica o quórum, presume-se que é a maioria simples. Entretanto, para a gente ter mais cuidado, mais cautela com relação a esse assunto, aí eu já parto nesse primeiro momento,
que nós estamos, que ainda está sendo uma novidade para nós o carregamento elétrico, o veicular elétrico, eu interpreto por ser uma obra útil e ter um pouco mais de cuidado para que aquela decisão da Assembleia não venha a ser anulada, não venha a ser nula. Então, o que que a gente aprendeu aqui, gente? Que nem sempre a gente consegue uma resposta afirmativa, porque você, síndico, você muitas vezes é cobrado por alguns condôminos. Qual que é o certo? A gente precisa tomar um cuidado, né, nessa parte da gente poder interpretar as coisas, porque é muito comum você, enquanto síndico, os condôminos achar que a sua resposta é um mais um. Não é. Estamos vendo aqui que a legislação ela é interpretativa e aí importante ressaltar que você precisa ter uma assessoria jurídica coerente para dar as melhores interpretações, né? E os outros prestadores de serviço para o seu condomínio também passam por essa situação. Tem muitas questões que elas são incertas e não simplesmente dizer ou é ou não é. Outra coisa importante que você falou, Dr. Rachid, sobre essa questão de fazer um estudo de viabilidade do prédio para as instalações do carros elétricos e o que os síndicos podem também aproveitar nesta mesma análise de viabilidade, que são a parte elétrica para instalação de ar-condicionado, que é uma dor que muitos síndicos têm. A gente sabe aí que o aquecimento está vindo à medida que os anos estão passando. As pessoas elas querem fazer a instalação do ar-condicionado e muitas vezes não se sabe se é permitido pela parte estrutural, que aí a gente falaria de um outro assunto, mas não é o objetivo, mas também já aproveitar e fazer esse estudo sobre viabilidade de instalação de ar-condicionado. Estou correto? Não, está super correto e o síndico ele tem que se cercar de tecnicismo para que ele não seja um aventureiro, porque às vezes a gente sabe que o cargo de síndico, por ser um cargo político, ele sofre uma pressão emocional muito grande, isso daí pode atingir às vezes a inteligência emocional dele. E às vezes ele, no intuito de querer agradar todo mundo, acabar fazendo permissões que às vezes tecnicamente não está correto, que aí lá no futuro pode vir a prejudicar a ele. O mesmo cuidado que a gente fala do ar-condicionado, que a gente está falando do carregador veicular, o carregador elétrico veicular, é até mesmo o seguinte aspecto. Será que essa falta de estudo técnico, será que ele já estudou como que isso daí vai impactar no seguro do condomínio? Será que ele impactou como que vai, se ele já fez, caso esteja tudo aprovado, regular, ele já pediu para o corretor dele atualizar a apólice para se atentar, se tem a cobertura, se não tem a cobertura? Então, eu falo muito para o síndico ele tentar, dentro das possibilidades, tomar cuidado com a emoção, não ficar preocupado em querer jogar para a torcida, porque o que ele tem que ficar preocupado é, vamos dizer, o que ele tem que ter como pensamento é chegar no final da partida e ganhar o jogo. A vitória que vai trazer o reconhecimento, o respeito, vai trazer a credibilidade e a vitória faz com que ele vai ter uma gestão tranquila. Então, ele tomar cuidado durante o curso do jogo para que ele não caia nessa tentação de querer agradar a torcida e lá no final ele tecnicamente entrar numa situação complicada. Quando a gente fala nesse aspecto mais técnico de análise, outro cuidado que eu imagino que o síndico precisa ter. Existe uma briga de egos ainda dentro dos condomínios, quem tem condição de ter um carro elétrico e quem ainda não tem. Então, assim, até mesmo levar isso para a Assembleia, ter em mente qual o público que esse síndico vai necessitar de aprovação ou de desaprovação, porque onde eu estou querendo chegar? Eu vejo que ele precisa mensurar se é o momento de levar isso para a Assembleia ou não, conhecendo o público, porque eu sempre digo, né? Quem conhece o seu público melhor do que todos os prestadores de serviço é o síndico. Faz sentido isso que eu estou falando, de fazer ter esse pensamento de que forma que a coletividade, ou a maioria da coletividade, quando a gente vai falando de aprovação, ter esse cuidado? Ele é de extremo cuidado, assim, que tem que ter, Ademir, em virtude do seguinte aspecto. Se o síndico ele já sabe, vamos dizer, a temperatura do condomínio. Por que ele vai, às vezes, levar um assunto para uma assembleia, que no caso a gente está mencionando aqui do carregador veicular elétrico, que às vezes pode se exigir um quórum qualificado,
Se ele já tem, ou já tem um pensamento que ele não vai conseguir atingir naquela assembleia, para que às vezes ele entrar em bola dividida? Para que ele criar um desgaste político, às vezes, para a questão dele? Lógico, quando a gente vai falar de quórum qualificado, a gente hoje tem, ainda bem, temos o Instituto da Assembleia Permanente, para que esse assunto possa ser pautado em várias oportunidades e o assunto concretizado, mas nada melhor do que ele sentir essa temperatura justamente para não criar um desgaste desnecessário na gestão dele. Perfeito. Então, hoje, se um condômino chega até o síndico e quer uma autorização para fazer a instalação na sua garagem, então qual a melhor resposta para esse síndico dar a este condômino na sua visão? Nesse momento, é chegar e falar, olha, é um assunto que está em pauta no condomínio, o condomínio está pensando sobre isso, a gestão está pensando, entretanto, a gente precisa ter, o primeiro ponto, é um estudo de viabilidade técnica, que a gente já mencionou no início, para que esse assunto seja levado para a coletividade decidir. O síndico, de maneira unilateral, ele não tem o condão de permitir, ele unilateralmente, de permitir que A ou B ou C instale o carregador veicular. Às vezes ele pode até o síndico ser engenheiro elétrico, tudo, mas via de regra, primeiro que ele não tem a aptidão técnica para saber se a edificação comporta ou não aquele tipo de instalação, ele não tem um conhecimento técnico de como que vai ser feita a instalação, porque via de regra, muitas das pessoas acham que é só puxar um fio, colocar e carregar, não, ele não sabe, ele tem que ter o morador de maneira isolada, que ele quer colocar de maneira isolada para ele tem que também ter um engenheiro elétrico, o projeto, a RT de execução, uma série de documentação para dar segurança para o condomínio com relação a isso. Então, eu sempre falo para o síndico, não defina de maneira unilateral essa questão, até mesmo porque ele não tem, às vezes, naquele momento, legitimidade para isso. Ele não tem legitimidade jurídica para definir essa questão. E um outro ponto, que a gente falou, que até eu mencionei no início do nosso podcast aqui, o porquê que não possa acontecer você instalar carregadores individuais, um por vaga, e por aí por unidade, por aí vai. Entretanto, também é uma indagação que eu faço até nos próprios condomínios. Por que eu não, nesse primeiro momento, eu não sou tão a favor de carregadores individuais e sim carregadores de uso coletivo? Porque é uma pergunta que eu sempre faço para os moradores na Assembleia, quando vai levar esse assunto para aprovação. Eu chego e pergunto para eles, vocês têm aquecimento a gás nos seus apartamentos? Sim. Quantas vezes esse ano vocês chamaram um técnico para inspecionar se o seu equipamento de aquecedor está em perfeito estado de condições de uso ou não? Ninguém levanta a mão, porque às vezes a gente esquece. É a mesma coisa. Quantas vezes vocês verificam se a mangueira do teu gás está dentro da data de validade ou não? Grande parte estão. Agora imagine um carregador veicular que vai interferir no todo o funcionamento elétrico da edificação, deixar na mão de maneira individual para cada um cuidar e ver se vai estar fazendo a manutenção ou não daquele equipamento. Então, a partir do momento que o equipamento ele é de uso coletivo, passa-se a responsabilidade da manutenção e de estar ali em dia a conservação, passa a ser do condomínio. E o condomínio, de uma maneira que já cabe a ele, na minha visão, vai fazer uma prevenção, uma manutenção, uma conservação mais efetiva do que deixar na mão de cada condomínio de maneira individual. E isso vai impactar na cota condominial, com certeza. Além de, assim, vai impactar, mas se a gente for mensurar que esse princípio, com essa proatividade do condomínio, de estar fazendo a manutenção, a conservação, a inspeção, faça com que possa lá na frente ter um prejuízo imenso, no caso de um incêndio, um furto, algum carro acontecer algum incidente. Então, a gente tem que minimizar, pensar no que pode acontecer a omissão de algum morador ou até mesmo da gestão com relação a isso. Perfeito. Um minutinho para a gente agradecer a nossa patrocinadora oficial, a administradora Sabino Condomínios, que está aí há 18 anos no mercado, oferecendo a melhor prestação de serviço do segmento de administradora de condomínio. Uma empresa que tem uma qualidade que você precisa, em determinado momento, conhecer. Dr. Rachid,
Voltando sobre este assunto, sobre a instalação aí de carros elétricos ao qual a gente está falando, o síndico precisa pensar em alteração de convenção de regulamento ou dá para tratar isso dentro de uma assembleia, vamos dizer assim, por mais que ela em determinado momento aconselhe esse quórum qualificado, mas faz através de uma assembleia somente ou precisa pensar nos regulamentos e convenções? Que a gente já mencionou, a instalação, hoje na interpretação, o quórum qualificado para aprovação, e eu sugiro também que esteja a readequação desse novo equipamento, desse novo espaço do condomínio. Quando você vai discutir comportamento, o comportamento dentro do condomínio, ele é debatido, ele é colocado dentro do regimento interno. Então, para você fazer o estudo de como que vai se utilizar aquele espaço, é recomendado que se faça a inserção das regras para uso do carregamento veicular lá, que os condôminos possam estar respeitando o que está estabelecido pelo regimento interno. E uma instalação, vamos lá, equivocada, isso vai impactar na questão da renovação do AVCB, correto? Aí é que essa parte, vamos dizer, ainda cinzenta, que rege sobre legislações, qual a melhor técnica, o que deve se fazer ou não deve se fazer, passa com que influa de uma maneira substancial realmente no AVCB. Isso daí vai exigir do síndico mais preparo, mais resiliência, sempre estar cercado dos melhores profissionais, contratar empresas sérias que já têm know-how, já está há muito tempo no mercado, que tem essa tecnologia, que sabe que ele tem que procurar o síndico assim, quem vai ser o meu travesseiro, para que eu possa colocar a cabeça tranquila e saber que eu estou levando para o condomínio segurança, sossego, tranquilidade. Então, nesse aspecto, vai ter interferência, sim, mas cercar de bons profissionais, reiterando. E aí, falando nisso, o que a gente sugere para os síndicos? Nunca ceder às pressões dos moradores, porque a sua responsabilidade ela é imensa. E se a gente pensar aí, a gente sabe que no mercado acaba acontecendo, principalmente condomínios que têm o síndico externo, os ditos síndicos profissionais, que não estão ali. Aliás, é importante ressaltar que nem o síndico morador e nem o síndico externo, ele tem a obrigação de estar ali o tempo todo. Mas a gente sabe que quando o condomínio ele tem ali um síndico externo, a probabilidade do condômino, do morador, fazer determinadas instalações sem a autorização e quando vê já instalou, se o síndico se depara com uma instalação já feita, qual a iniciativa que o síndico deve tomar em relação a essa unidade? Ademir, excelente pergunta, e é o que a gente acaba recebendo muito lá pelo Instagram, na caixinha lá de perguntas. Quando o síndico ele se depara com uma situação que já está executada, ele vai pegar e pedir, primeiro ponto, ele vai ver se o estudo de viabilidade técnica, se porventura ele ainda não pediu o estudo de viabilidade técnica, o que ele pode fazer? Encaminhar uma notificação extrajudicial para a unidade que fez a instalação, pedir para o proprietário do imóvel o projeto, a RT do projeto, a execução, para verificar como que foi feito aquele procedimento. Aí, caso o morador não venha apresentar os documentos, pode o síndico notificar novamente, pedindo para que se retire o equipamento sob pena de multa, ou até mesmo já vir a segunda notificação, uma multa pelo descumprimento do pedido dele. Se, porventura, as notificações extrajudiciais, advertência ou de multa não venham a surtir efeito, aí pode-se o síndico ingressar judicialmente com uma ação de obrigação de fazer um pedido de tutela de urgência, dependendo das circunstâncias de como está a instalação, para que o morador retire o equipamento dele. Perfeito. Mas sempre é importante o quê? Quando a gente bate na tecla muito do estudo de viabilidade técnica, por quê? Se também ficar demonstrado, depois foi aprovado em assembleia o uso, ficou demonstrado que a instalação foi feita de maneira correta e o condomínio tenha tomado alguma atitude precipitada de ingressar judicialmente, às vezes conseguindo uma atitude de tutela antecipada, que a gente antigamente falava de liminar, a retirada do equipamento também tem que verificar para o condomínio não ser responsabilizado a indenizar o morador ou refazer a instalação dele também.
Por isso que a gente sempre bate na tecla do estudo de viabilidade técnica. Perfeito. Então, você, enquanto síndico, olha o aprendizado que você teve hoje. E a gente chega à conclusão que o síndico ele precisa trabalhar com muita cautela, ter bons prestadores de serviço, ter boas informações, ter um norte e levar para a Assembleia, porque o síndico ele não toma as decisões, levar para a Assembleia informações para aquela coletividade para tomar a melhor decisão e não adianta querer fazer as coisas no atropelo, até mesmo porque não depende somente do síndico, não depende somente dos prestadores de serviço para o condomínio, depende de legislações e órgãos diferentes, né? Estado, que envolve ali a questão de legislação, o próprio corpo de bombeiro que também tem as suas diretrizes, as suas normativas que precisam ser respeitadas. A gente sabe que há um embate em todo este contexto. Dr. Rachid, aqui nós vamos finalizar essa entrevista de muita valia. Acredito aí que os condôminos, que os prestadores de serviços e principalmente os síndicos tiveram um grande aprendizado. Você, enquanto síndico, você que nos assiste, se você puder indicar essa entrevista para outras pessoas que possam também tomar conhecimento, né, deste assunto tão importante, relevante, e espero que a gente tenha contribuído, Voz Condominial deu voz hoje a este assunto com essa pessoa que é expert no assunto. Dr. Rachid, para finalizar, quero agradecer você e, assim, seus meios de contato. Como que consegue encontrar o Dr. Rachid, caso seja necessário? Ademir, primeiro agradecer o convite, agradecer a sua audiência. Importante a gente mencionar para eles que aqui a gente só mostrou hoje a pontinha do iceberg. Perfeito. Que ainda tem muita coisa ali debaixo ali da água, debaixo da superfície. Lembrar também para que ele não tenha medo de enfrentar o assunto. É um assunto que exige tecnicismo, cuidado, sim, mas não tenha medo. Aliás, vamos partir para a inovação, partir para a atualização, partir para a solução. Isso é muito importante. E se porventura alguém quiser mais saber sobre direito condominial, carregador elétrico, veicular, outros assuntos, é só procurar no eduardorachid.adv no Instagram, no LinkedIn. A gente está lá da melhor maneira para atender vocês e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado você por estar participando com a gente. Espero que você que nos assiste tenha gostado. Obrigado pela sua audiência e sempre digo, Voz Condominial, se liga neste canal.